Senhor presidente da Academia Cearense de Retórica, acadêmico Maurício Benevides, senhor presidente da Academia Cearense de Letras, acadêmico Pedro Henrique Saraiva Leão, senhor presidente da Academia Cearense de Retórica, vice-presidente, acadêmico Cid Saboia de Carvalho, senhor presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Ceará, acadêmico José Augusto Bezerra, senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, acadêmico Valdetário Andrade Monteiro, neste ato representando a Academia Cearense de Letras Jurídicas, senhor presidente da Academia de Letras dos Municípios do Ceará, acadêmico Lima Freitas, senhor presidente da Academia de Letras e Artes de Caucaia, acadêmico Maurício Benevides Filho, ilustres acadêmicas e acadêmicos, senhoras e senhores. Tudo vem de tudo, e tudo é feito de tudo, e tudo pode ser convertido em tudo mais, porque aquilo que existe nos elementos é composto destes elementos. As ciências são vãs e cheias de erros que não nascem da experiência, mãe de toda certeza, e que tão pouco são testadas por ela. Se sentimos dúvida quanto à certeza das coisas que passam pelos sentidos, quanto mais deveríamos questionar sobre as muitas coisas contra as quais estes sentidos rebelam-se. Inspirado pelas palavras de Leonardo da Vinci sobre a essência dos sentidos, apanágio da percepção humana, com minha emoção mais profunda, adentro este sodalício, com a humildade de granjear ensinamentos neste banquete do saber, proporcionado pela consistência das grandes personalidades que formaram e formam a augusta Academia Cearense de Retórica. Agradeço ao senador Cid Carvalho os predicados a mim referidos, generoso em seu panegírico, e ao talentoso reitor Roberto Ribeiro, responsável por meu ingresso em tão seleto grupo de notáveis, mediante aprovação unânime deste silogeu. Na busca incessante dos significados que alicerçam a existência terrena, encontrei na retórica o elo entre o direito e a música, campos de estudo sobre os quais me debrucei. Compus uma peça para piano e orquestra de câmara, valendo-me das técnicas da retórica, sem jamais imaginar que um dia faria parte desta irmandade. Trouxe-me o destino, então, a este momento iluminado. No século XVIII, o teórico musical Mattheson sistematizou um plano racional e organizado de composição musical sob a pilastra da teoria retórica da argumentação. A introdução de uma ideia, o estabelecimento dos fatos, a proposição dos pontos principais, a prova afirmativa, a refutação e o epílogo podem ser transmutados por meio da criação do espírito em frases, temas, contrapontos e variações musicais. A forma sonora de comunicação é transposição da realidade pretendida pelo pensamento no efeito determinado pelas nuances e matizes das narrações de violinos, violoncelos, fagotes e flautas, que fazem da dialética das sensações a busca de sua pseudo-realidade metafísica. As notas musicais e as palavras são ingredientes significantes, abstratos e simbólicos na construção do pensamento e no encadeamento do raciocínio livre. Senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos, no transcurso dos 90 anos da Semana de Arte Moderna, de 1922,
rememoremos as marcantes personalidades que habitaram este local venerável, expressões da excelência artística, cultural e científica da Terra da Luz. Os modernistas foram atores nas importantes rupturas com a estética acadêmica, impulsionados pelas vanguardas europeias do expressionismo, cubismo e futurismo. Como consequente influência daqueles novos paradigmas, em nossas plagas, seguiram-se os suplementos literários Maracajá e Cipó de Fogo, antecedidos do opúsculo Canto Novo da Raça, obra inaugural do modernismo cearense, tendo como autores Sidney Neto, Mozart Firmeza, Franklin Nascimento e Jada de Carvalho, cuja descendência, neste domus, é representada pelos confrades Cid e Antonino de Carvalho, a quem peço permissão para entoar trechos da bela e telúrica Terra Bárbara. Na minha terra, o cangaceiro é leal e valente, jura que vai matar e mata, jura que morre por alguém e morre. Eu sou da terra onde o homem seminu planta de sol a sol o algodão para vestir o Brasil. Eu nasci nos tabuleiros mansos de Quixadá e fui crescer nos canaviais do Cariri, entre caboclos belicosos e ágeis. Filho de gleba, fruta em sazão ao sol dos trópicos, eu sou o índice do meu povo. Se o homem é bom, eu respeito. Se gosta de mim, morro por ele. Se, porque é forte, entender de humilhar-me, ai, sertão, eu viveria o teu drama selvagem, eu te acordaria ao tropel do meu cavalo errante, como antes te acordava ao choro da viola. Minhas senhoras, meus senhores, cumpre-me a importante missão de exaltar os personagens que me antecederam na cadeira de número 14 desta confraria. Os brígidos foram arautos de expressão nos panoramas político, jurídico e cultural de nosso Estado. O primeiro, João Brígido dos Santos, é o patrono da cadeira para a qual fui eleito, e o segundo, seu parente, foi o advogado José Milton Gaspar Brígido, meu antecessor. Aos 3 de dezembro de 1829, nasceu João Brígido dos Santos, capixaba de São João da Barra. Ainda infante, descobriu o sertão inclemente do Ceará e gostou. Foi jornalista e historiador. Na política, foi deputado e senador pelo Ceará. Sua pena produziu as obras O Ceará, Homens e Fatos, Miscelânea Histórica, A Fortaleza em 1810, O Conde D, que o alçaram ao Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Responsável pelas mais importantes incursões na historiografia do Ceará, João Brígido investigou a colonização do Jaguaribe, enodoada pelos protagonistas do terror, que dominaram e eliminaram os habitantes daquela terra bárbara rumo ao Cariri. Assim asseverou: foi nas margens do Jaguaribe que houve as guerras mais acesas da conquista. Verdadeiras algarras de quase 100 anos, nas quais pereceu a população primitiva em proporção espantosa. Exterminados os índios, ficaram por toda parte os celerados com sua educação de sangue. Outro personagem luminar, antecessor imediato na 14ª cátedra deste egrégio contubérnio, foi José Milton Gaspar Brígido, devoto de São Francisco de Assis, nascido ao 6 de março de 1928. Seu genitor, Francisco Brígido, era filho de Francisco José de Nascimento, o Chico da Matilde, conhecido como Dragão do Mar, abolicionista e herói popular pela libertação dos escravos. José Milton Brígido graduou-se em Direito na Salamanca Alencarina aos 23 anos e ingressou nos quadros
da gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil, do Ceará, assumindo por mais de 10 anos a função de conselheiro. Era advogado combativo, atuou durante 55 anos de forma proba e retilínea. Foi diretor da Fundação Superior de Advocacia do Ceará, professor da Universidade de Fortaleza e diretor da Biblioteca Pública do Estado. Senhoras e senhores, honrosos membros desta casa, o criador da psicanálise, Sigmund Freud, assentou que no transcorrer da modernidade, os humanos foram vítimas de 3 terríveis feridas narcísicas que atingiram o encantamento secular da bela imagem que possuímos de nós mesmos como seres racionais e conscientes. Que feridas foram essas? A primeira, provocada por Copérnico, foi a teoria cosmológica do sistema heliocêntrico, que subtraiu da Terra e dos homens a qualidade de centro do universo. A segunda, desferida por Darwin, foi a teoria evolucionista. Retirou dos homens a categoria de suprema criação, destinada ao domínio da natureza, em contraponto à descendência dos primatas, simples elo na evolução da espécie. O terceiro algoz de Narciso foi o próprio Freud, com a psicanálise, ao demonstrar que a consciência é a menor porção de nossa vida psíquica. As outras seções da psique, no inconsciente e pré-consciente, registram memórias, instintos, sensações e vivências. Os grilhões do mundo consciente e da razão absoluta forjaram a herança intelectual do homem na primazia racionalista, mecanicista e excessivamente lógica do pensar, em detrimento do processo dialético do conhecimento. A busca do entendimento por meio dos sentidos, da experiência e da retórica foi suprimida exclusivamente pela prática da extrema racionalidade, como mão única para a edificação das verdadeiras ideias. Górgias defendia a retórica, Sócrates a dialética e Platão a filosofia. Antiga e célebre disputa. Com igual ímpeto, os sofistas se digladiavam com a lógica aristotélica e com o inatismo platônico, correntes refratárias a quaisquer sensações, intuições, percepções e imaginários como elementos formadores da verdade. O sistema racional do conhecer suplantou a tendência mais antiga, de uma natureza viva e investigativa, perfazendo o sustentáculo do pensamento no Ocidente. Caso os especuladores organicistas quedassem vitoriosos no remoto debate grego, travado com os soldados da lógica absoluta, inaferível seria a repercussão dessa vitória no curso dos eventos humanos. Muitos se insurgiram contra a retórica, impingindo-lhe a pecha da falsa afetação estilística que procurava substituir a ausência de ideias ou a incapacidade expressiva por medíocres expedientes linguísticos. As novas correntes da retórica apregou uma prática mais complexa na arte de inventar os temas conceituais, ordenar a coerência dos pensamentos e criar-lhes formas expressivas. A singela verossimilhança, enquanto vestígio do inacessível, atribuída pelos sentidos ou pela vivência, é combustível para a investigação dialética. A invenção do paradoxo faz com que um argumento novo decorra da luta contra o hábito e, por vezes, da heróica luta contra a própria coerência. Nas notas de Schopenhauer, a síntese da dialética e lógica encontrava expressão plástica no caduceu, o símbolo tradicional de Mercúrio. As duas serpentes entrelaçadas mostravam os movimentos dialéticos da mente que se afastavam e aproximavam da reta verdade ao centro. Será que o apego da humanidade à ciência formal desacreditou as mais verdadeiras hipóteses descartadas pelo desuso
da abstração investigativa? Será que por tal distanciamento o homem desconhece tanto sobre si mesmo e sobre a natureza, condicionado ao raciocínio excessivamente previsível e experimentado pelo método? Será? Não se quer, senhor presidente, confreiras e confrades, senhoras e senhores, apequenar a importância da ciência para a humanidade, mas apontar outras formas de construção do raciocínio a serem utilizadas em comunhão com a lógica e a razão. Nesta quadra, em que o ideário da aparência traduz a mediocridade generalizada e a satisfação do consumo injustificado substitui a necessidade da introspecção, o homem não pensa, copia o pensamento do outro no computador e diz que é seu. Contudo, a atividade gloriosa deste silogeu, com o importante encargo de propalar a retórica, a cultura e as boas ações, acompanha o processo de autofagia do homem espiritual em sua jornada para o despertar de sua essência transcendente. Consupedâneo nos argumentos exortados, aqui, nesta arena da virtude, reside a flama da esperança, onde as doutrinas da retórica são cultuadas. Neste ambiente, ecoam duelos dialéticos em abraços fraternos, como espadas de luz no incremento benfazejo da palavra. Senhoras e senhores, gostaria de registrar, por oportunas, as palavras de Edson Queiroz Filho, meu sogro, que partiu prematuramente, e cumprimento de logo toda a família, a que muito estimo. Edson assim verberou na tribuna do Congresso Nacional: por certo, não basta a ação individual eficiente. Por certo, precisamos do conjunto destas atitudes, da multiplicação de compromissos, da união de todos. Mas o ato único, coerente e puro, é a centelha do fogo sagrado de Prometeu, o mito que ilumina a consciência do homem, que nos conduz à verdade. Para finalizar, agradeço aos acadêmicos desta tão nobre Arcádia a fraterna acolhida, em especial a Roberto Ribeiro, Cleiton Marinho, Cid Carvalho e ao presidente Maurício Benevides. Agradeço à diretoria da OAB Ceará pela convivência construtiva. Agradeço aos meus avós, meu pai, minha mãe e toda a minha família, as importantes lições. Agradeço aos meus três amores, minhas filhas, Maria e Sara, pelos sorrisos que me entorpecem, e minha querida esposa, Manuela, pela alegria da comunhão de duas almas apaixonadas no infinito. Agradeço a presença das senhoras e dos senhores, rememorando o antigo adágio grego que celebrava: o pensamento é o passeio da alma. Tenho dito,